nessa audiência especial. Obrigado ao Fernando, Antônio, Guilherme pela sua presença aqui, a atenção a esse Senado. Parabéns pelas suas exposições, extremamente esclarecedoras. Eu ouvi esses dias que o presidente estaria por aqui de economistas. Acho que todos ouviram isso, foi só eu, não sei. Eu, como economista, me sinto até um pouco ofendido por isso. Um presidente da República está por aqui de economistas e tem lá um dos economistas ditos notórios que escrevia, como o Fernando colocou, num jornal há vários anos, mesmo sem ter muita atenção. É um pouco preocupante. Se ele está com um dos não melhores e já está por aqui dele, imagine nós, né? Mas eu é que estou por aqui de factoides e mitômanos. E as exposições de vocês, que não tem nada de partidário, não tem nada de esquerda ou de direita, são exposições completamente neutras, mas que preconizam o que culturalmente a gente tem de melhor, que é a importância que o brasileiro, e eu espero que a gente não perca isso, esse é um dos motivos e dos meus motes principais nesse mandato, que é prezar o Estado brasileiro. Nós temos isso na nossa cultura, luso-ibérica, enfim. Por mais que a gente tenha essa relação de amor e ódio, o Estado é o nosso grande propulsor. Vocês estão mostrando aí que sem usá-lo, sem utilizá-lo direito, evidentemente, né, todos os governos cometeram erros, e eu não sou daqueles que passam o pano em cima de nenhum, nem dos nossos próprios. Agora, acho que nós cometemos particularmente mais acertos do que erros. E um dos acertos foi valorizar o Estado brasileiro. Não é fortalecer no sentido de torná-lo mastodôntico, onde não é necessário entrar, é o contrário, é torná-lo eficiente, ter mais músculo do que gordura, mas, de fato, a nossa economia se ressente desse movimento. E hoje nós estamos vivendo aí algumas vendas de argumentos que eu considero como versões falsas, e uma delas é essa questão do Estado ser o inimigo do negócio, o Estado ser inimigo, ser mais corruptível, mais suscetível a ineficiências, e isso depende de nós. Quem controla o Estado é o povo. Quem elege, quem está aqui, é o povo. Quem elege o Executivo é o povo. Infelizmente, o mesmo não se aplica ao Judiciário por questões operacionais. Você não pode eleger juízes. Mas está aí o problema, nós estamos defrontando agora. Quando o Judiciário acaba se miscuindo na política, o problema que dá é muito grande. Nós tivemos hoje, estamos agora vivendo situações, ontem foi anunciada essa questão da quebra ou da entrada em processo pré-falimentar do Grupo Odebrecht. Tivemos várias alegações durante campanhas, etc., falsas, evidentemente, que a Petrobras estaria quebrada, né, e tudo isso decorrendo de um processo de investigação totalmente distorcido, que atingiu pessoas jurídicas ao invés de atingir as pessoas físicas que eram responsáveis pelos erros que foram eventualmente cometidos ali. Então, para variar, como quando quebram empresas, os dirigentes saem ricos, festejando com champanhe, dizendo que estão quebrados, e as empresas e os empregados vão para a rua e para a rua da amargura. Então, isso que já acontecia, senador Marcelo, já desde sempre, as falências nas nossas pessoas jurídicas sempre premiam os seus maus gestores, isso no setor privado, veja que nós estamos falando só do público, não. Agora aconteceu com grande eloquência, né, para mostrar de fato como é que se construiu essa cultura no Brasil, né, e agora como se vilanizar o Estado resolvesse esse problema. E aí congela-se o Estado, disse, não, você não pode mais gastar, meu filho, é o seguinte, vamos na Constituição, mexe lá, e agora ninguém pode mais gastar. Estou aqui simplificando, fazendo um jargão bem leigo, porque obviamente nós estamos nos referindo aqui ao teto de gastos, né? Eu digo ao Estado que não pode mais gastar, e agora coloco um ministro que, bom, cria uma panaceia, que é a Previdência, só todo mundo tem que se sacrificar, essa é a panaceia. Panaceia é aquele remédio que cura todos os males. Se isso não acontecer, nada melhora. Se isso acontecer, tudo melhora. Já é a quarta panaceia, se não me engano, num período de 2 anos aí que nos é vendida, né? Primeiro era o impeachment, depois foi o teto de gasto, depois foi a reforma trabalhista, agora a reforma da Previdência. Panaceias totalmente, eu diria que são
como é que se chama aquilo? Remédio que não faz efeito? Placebos, né? Nem uma coisa nem outra, vamos e venhamos, tem méritos, né? Essas reformas têm méritos e eram necessárias, e um dos erros que nós cometemos foi não tê-las discutido com um país mais calmo e com uma situação bem melhor para fazê-lo. Reconhecemos esses erros. Agora, passar a vender versões falsas de que o Estado forte ou do Estado presente na economia não faria a menor diferença agora e que só o sacrifício coletivo dos mais baixos da pirâmide social vai resolver o problema, para mim, é completamente equivocado, e aí, nesse ponto, é que eu digo que estou por aqui de factóides e mitômanos. Aos trancos e barrancos, essa reforma vai acabar passando, vai passar esfarrapada, dentro de um corredor polonês daquele, todo mundo lapando um pedacinho, com razão, dentro do espírito democrático, vai acabar passando uma reforma mínima aí, porque virou uma questão de honra para o governo também. Então, vamos todos colaborar para isso, mas com muitas emendas, com muitas ressalvas. Agora, o que me preocupa é a questão dos investimentos federais. Essa questão, e mais do que os investimentos federais, vocês já falaram aí bastante a respeito, eu queria levantar um outro aspecto, que eu não estou entendendo absolutamente onde que se quer chegar com isso, que é a venda de patrimônio nacional amortizado. Estou falando de estatais ineficientes. Todo mundo é a favor de privatizar estatais ineficientes, quando o Estado toma algum negócio de alguém porque cobrou uma dívida do BNDES, pegou um hotel lá de Serra, não tem nada que ter hotel, não tem nada que ter... Tudo bem, até aí vamos lá. Alguns são favoráveis também a privatizar determinados setores. Em alguns setores você entra com a regulação mais forte, consegue entrar com investimento privado junto com o investimento público. O Brasil fez essa opção, por exemplo, no setor de petróleo em 97. Admitimos a entrada de todo tipo de investimento, o mercado é livre. Quem quiser refinar petróleo pode pedir uma autorização na ANP e fazer refino de petróleo. Agora, o que é que explica o ministro da Economia passar por cima de um ministro almirante nomeado para gerir o Ministério de Minas e Energia, passar por cima literalmente, porque ele não tem se pronunciado a respeito? Eu fiz esse apelo, inclusive, a ele, que ele comece a se pronunciar, como até membro das Forças Armadas, que é, né? O que é que faz o ministro da Economia passar nos cobres redes de gasodutos, monopólios naturais, com tarifas definidas, né, amortizados, onde agora quem vendeu vai pagar pedágio para usar. Depois, colocar 8 refinarias em sacrifício, imolar 8 refinarias, por ordem do CAD, aliás, por um acordo que foi assinado pelo CAD, quando o CAD não sequer terminou o processo de acusação de prática anticompetitiva. Isso é um escândalo. Isso foi feito há poucos dias atrás, ninguém deu bola, porque tem tanta coisa na pauta que parece que a estratégia é meio que confundir todo mundo, vão passando algumas coisas e a gente não vai percebendo. Vejam, senhores e senhoras, o CAD, foi proposto ao CAD que entrasse com processo de atitude anticompetitiva contra a Petrobras por conta do refino. Já está errado porque o mercado não é de refino, o mercado é de combustíveis e está liberada a importação. Aí os importadores de combustíveis entram contra a Petrobras dizendo que ela pratica políticas anticompetitivas nesse mercado. O CAD começa a investigar. Em menos de um mês ou dois de investigação, a Petrobras sozinha, a gestão atual da Petrobras, irresponsavelmente, a meu ver, os acionistas deviam estar preocupados com isso. Que gestão é essa que, ao invés de ir lá e defender a empresa, vai lá e diz assim, não, vai lá e entrega logo metade das refinarias para esses caras pararem de nos investigar. Investigação que eu não sei nem se chegou a 30% do que deveria fazer. E aí o cara imola 8 refinarias principais, refinarias da importância da Alberto Pasqualino em Porto Alegre, que movimenta a economia do Rio Grande do Sul. Então, senhores senadores do Rio Grande do Sul, falei com o senador Paulo Paim, com o senador Lazier, não é questão de partido, não é questão de esquerda ou direita, é questão de saber para que fazer isso. Para fazer caixa? Aí o que me aparece na mente é o seguinte, não, o ministro quer fazer um caixa rápido, vender o que tem de bom, como ele disse, os big fish, vou lá para os americanos dizer que vai vender os big fish, para faturar dinheiro, para resolver o meu problema dos meus 4 anos. Depois, eu vou morar no estrangeiro, fazer alguma coisa melhor, deixa para o sucessor uma bomba relógio sem tamanho, uma empresa sem pé, uma empresa não integrada, uma Petrobras que vai virar, no jargão da indústria de petróleo, um produtor independente, ou seja, só vai tirar óleo, extrair óleo e entregar para os outros. Não vai mais refinar, não vai mais transportar o gás. No próprio mercado dela, senador Rogério, no nosso Nordeste lá, vendeu o Cabo do Pente lá. Para vender gás para qualquer lugar nosso,
para qualquer distribuidora de gás nossa poder receber gás agora, vai pagar o pedágio de alguém que pagou 9 bilhões para comprar um ativo já amortizado. Que sentido os senhores veem nisso? Fazer caixa só? Isso tem responsabilidade jurídica, econômica por trás? Que papel a gente pode exercer aqui? Nós estamos fazendo a nossa parte. E uma das coisas, desculpe aí pelo avanço do tempo, que eu quero fazer é aproveitar a audiência hoje, presidente Rogério, para apresentar 2 requerimentos justamente sobre essa questão do CAD. Então, vou deixar 2 requerimentos aqui, um para a realização de audiência pública, para receber o presidente do CAD, e o outro para uma audiência pública mais completa, onde viria o CAD, a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia, a Associação de Engenheiros da Petrobras e 1 ou 2 consultores no setor de petróleo. Deixando isso aqui no extra-pauta e deixando para vocês essa pergunta. Vender patrimônio público é uma missão de curto prazo do ministro Paulo Guedes? Se for confirmada essa nossa desconfiança, nós vamos ter que entrar em campo com um pouco mais de agressividade. Nós temos sido muito civilizados aqui. A nossa bancada de 6 tem sido bastante cooperativa. Estamos ajudando o governo, inclusive, a aditivar o orçamento público aí, claro, extraindo a fórceps, liberação de recursos para a educação, né, para a ciência e tecnologia, para o Minha Casa Minha Vida, para tentar, a fórceps, duramente, via legislativa aqui, recuperar um pouco do investimento público na economia brasileira. Mas isso não é suficiente. Nós temos que entender a mentalidade do governo para poder combatê-la. Obrigado. Obrigado, senador.